Paz do Senhor, meus amados irmãos, satisfação, alegria, nós estamos aqui nessa noite. Desde já quero fazer a minha apresentação nessa noite. Nós somos a Igreja Assembleia de Deus, Ministério Belém do campo de Itupeva. Nós temos como nosso pastor-presidente, pastor José Honório dos Santos, e também o nosso co-pastor, pastor Alessandro Moraes. E eu sou o presbítero Jorge, dirigente ali da congregação que se encontra no Terra Brasília. Para nós é uma alegria, é uma sensação imensa poder ter você conosco neste momento. Você que está aí do outro lado, convide seus amigos, para assistir este culto, porque com certeza nessa noite Deus também, mais uma vez, tem uma palavra de bênção, uma palavra de vitória ao seu coração. Desde já nós vamos agora adorar ao nosso Deus. Nós vamos ouvir aqui o nosso irmão Leandro, que está aqui conosco nessa noite para cooperar, louvando a Deus com 2 hinos da harpa. E você aí, adore a Deus, abra o seu coração. Se você ainda não nos conhece, não conhece o nosso Deus, abra o coração para que o Senhor, nosso Deus, possa falar tremendamente no seu coração, através do louvor, através da palavra. Abra o seu coração e ouça a voz do Espírito Santo. Também quero saudar os irmãos com a paz do Senhor, você que está na sua casa, nos seus afazeres, que o Senhor possa estar, no teu coração nesse momento, possa estar ouvindo esta palavra, que nós necessitamos da palavra, que é o alimento para a nossa alma. No momento que estamos passando, não podemos estar, muitas vezes na casa do Senhor, mas o Senhor se faz presente na sua casa, na minha casa, porque Ele é onipresente, Ele está em todo lugar. Então podemos adorar o Senhor, onde estivermos. O Senhor, aleluia, Ele quer o nosso coração, Ele contempla o teu coração, a tua santidade. Não importa onde você esteja, se tiver 2 ou 3 na tua casa, o Senhor ali está. Onde você estiver, aleluia, Senhor, buscando o Senhor, ali Ele está. Então vamos glorificar o nome do Senhor, vamos bendizer o nome dEle, porque Ele é digno. As lutas vêm, a palavra ela se cumpre, Nós conhecemos a palavra, sabemos que ela vai se cumprir. Então não temos que temer nada, Nós temos que confiar no nosso Deus, porque Ele se faz presente, Ele está conosco em momentos difíceis. Então vamos glorificar e exaltar o nome do Senhor. Vamos louvar o Senhor com o hino da harpa 186. Pela fé que uma vez me foi dada, para seguir o Cordeiro de Deus, pela graça de Deus enviada, andarei com valor para o céu. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dar, ó Deus. De Deus quero vestir a armadura, pra lutar e coragem e valor, pois aqui a peleja é dura, contra as hostes do vil tentador. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dar, ó Deus. Em Jesus eu farei mil proezas, no combate da fé e do amor. Nele tenho vigor e destreza, pra lutar e pra ser vencedor. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dar, ó Deus. Eu direi ao findar esta lição, combati o combate do amor, e coroa terei de justiça,
seja glorificado, né? Possamos andar de valor em valor, aleluia, valorizando a palavra de Deus, né? Valorizando, aleluia, Senhor, o que o Senhor tem para nós, o que Ele entregou na cruz por nós, aleluia. Vamos também louvar o Senhor com o Rude Cruz, que é o 291, amém? Rude Cruz se erigir, belo dia fugir, com o emblema de vergonha e dor, mas contempla esta cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Se eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus ao Calvário humilhante baixou. Esta cruz tem pra mim atrativo sem fim, porque nela Jesus me salvou. Se eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, é por uma coroa trocar. Nesta cruz padecer e por mim já morreu meu Jesus para dar-me o perdão. Eu me alegro na cruz, dela vem graça e luz para minha santificação. Se eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz,
Se eu amo a mensagem da cruz, é morrer, eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, e por uma coroa trocar. Amém. Assim com a necessidade, em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, louvor maravilhoso, né? Eu amo a mensagem da cruz. Ame a mensagem da cruz, porque essa mensagem, ela faz a diferença na nossa vida. Querido, quero convidar você, vamos agora compartilhar uma palavra inicial, que se encontra aqui no livro de Atos, no capítulo de número 10, né? Vamos aqui ler a palavra do Senhor, depois nós vamos ouvir a nossa irmã Sandra também, aquilo que Deus colocar no coração dela, vai estar expressando aqui, para glorificar aqui o nome santo do nosso Senhor. Livro de Atos, capítulo 10, diz assim a palavra do Senhor: morava em Cesareia, Atos 10, 1. Morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa, e que fazia muitas esmolas ao povo, e de continuo orava a Deus. E esse homem observou claramente durante uma visão, acerca da hora 9 do dia, um anjo de Deus que se aproximou dele. Ele disse: Cornélio. Este, fixando nele os olhos e possuído de temor, perguntou: que é, Senhor? E o anjo lhe disse: as tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Então está aqui, meus amados irmãos, a palavra do Senhor, livro de Atos, capítulo 10, versículo 1. Esse texto, irmão, é um texto maravilhoso, né? A gente não vai entrar aqui no contexto histórico, também não vamos entrar muito aqui no contexto teológico. A gente vai logo para a prática desse texto aqui. É interessante observar que nesse texto bíblico há dois personagens muito importantes: um homem chamado Cornélio, centurião da corte italiana, um homem que, segundo a Bíblia, segundo esse texto, diz que era um homem que dava bom testemunho diante da nação judaica. Porém esse homem era um cidadão romano, era um homem gentil. O texto, ele começa a apresentar o centurião Cornélio, que era um chefe de 100 soldados também, um homem de uma posição na sociedade, tanto para o povo romano, como para também o povo judeu. Olha só, a Bíblia, ela começa a apresentar este homem aqui como um homem piedoso, um homem que na vida dele existia amor. A Bíblia também apresenta esse homem como um homem temente a Deus, não só ele, mas também toda a sua casa. A Bíblia também apresenta este homem como um homem que orava a Deus, fazia súplicas ao Senhor. Um homem também, diz aqui o texto bíblico, que fazia esmolas, ajudava os judeus, ajudava as pessoas que estavam próximo dele ali. Olha só, a Bíblia vai nos dizer que Deus envia um anjo a esse homem e dá uma visão para que esse homem envie os seus servos a Pedro, que estava na casa de um certo centurião, conhecido como um certo Simão Curtidor, para que Pedro viesse à casa de Cornélio, para que Cornélio conhecesse o Evangelho. Nós estamos aqui neste momento lendo um texto onde a palavra de Deus apresenta um homem que tem
características maravilhosas, características que chamam a atenção de Deus. O homem dava esmola, o homem era temente a Deus, havia neste homem piedade, esse homem orava de contínuo, todos os dias ao Senhor. E a Bíblia diz mais que as orações desse homem estavam diante da memória de Deus. Olha só que maravilhoso isso, irmão. Eu começo a imaginar que este homem era um homem gentil. Esse homem conhecia Deus, mas não conhecendo o plano de salvação através de Jesus Cristo. Quem sabe neste momento também, eu estou falando com pessoas que têm essas características: temente a Deus, que ora, que busca, que jejua, uma pessoa que crê em Deus, mas que ainda não conheceu Jesus, que ainda não aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador. Então o que acontece? Deus, olhando para esse texto, Ele vai usar a vida de Pedro, né? O apóstolo Pedro, que estava com a sua mente ainda na circuncisão, achando que a salvação era apenas para os judeus. Mas Deus começa neste texto aqui a apresentar a salvação para Cornélio, que era um homem gentil, que era um cidadão romano. Então veja bem, o próprio Pedro aqui, quando ele entra na casa de Cornélio, ele diz na Bíblia Sagrada: olha, Deus não faz acepção de pessoa, porque Pedro agora também, ele recebe de Deus uma visão, e nessa visão Deus está dizendo para ele: não fazer impuro, né, aquilo que Deus já tinha se tornado santo. Meus irmãos, é tão maravilhoso quando você e eu abrimos o coração para Deus e começamos a compreender a palavra do Senhor. O que eu quero dizer aqui nessa noite, que Deus tem um propósito tanto na vida de Cornélio, como na sua vida, na vida de você que está me ouvindo aí. Quem sabe você talvez não se encaixe aqui nessas qualidades de Cornélio, mas Deus está dizendo na palavra dele que Ele não faz acepção de pessoa, porque Jesus, lá em João, no capítulo 3, no versículo 16, Ele morreu para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Se você não se baseia nessas características, não tem problema. O que é importante neste momento é você crer no nome de Jesus, para que você faça parte do plano de salvação. Entenda uma coisa, a Bíblia Sagrada diz lá no livro do profeta Isaías, que a mão de Deus não está encolhida para que não possa salvar. Mas o que acontece? O homem só não recebe salvação por causa do pecado. Uma coisa que faz separação entre o homem e Deus é o pecado. Por isso a mão de Deus não está encolhida para que não possa salvar você. Assim como Ele enviou anjo a Cornélio, Ele está enviando Pedro agora também à casa deste homem, desse centurião, para que recebesse o dom do Espírito Santo. É interessante que Deus usa a circunstância para abençoar as pessoas. Talvez eu esteja aqui neste momento falando com alguém que está me ouvindo, que no dia de hoje Deus usou alguém para falar com você. Talvez um louvor, uma palavra, talvez um testemunho de alguém. Deus usou uma circunstância para falar que te ama, para falar que quer que você faça parte do Evangelho de Deus, do Evangelho de salvação. Então veja, Deus tem um propósito na sua vida. Seja você uma criança, um adolescente, um jovem, um pai de família, seja você uma pessoa que talvez está na cadeia, ou está num casamento totalmente destruído, seja você que está aí num leito de enfermidade, seja qual for a sua situação, Deus tem um propósito na sua vida. Olha só, querido, então agora Pedro recebe o servo do centurião na sua casa. Então ele agora é enviado à casa de Cornélio. E a Bíblia Sagrada diz que quando ele chega lá, ele usa a frase que Deus não faz acepção de pessoa, porque a mente de Pedro agora, do apóstolo Pedro, ela foi aberta para entender que Deus tinha um plano de salvação na vida de Cornélio e na vida da sua família também. Deixa eu dizer algo para você aí. Quem sabe você conhece essa palavra, viva o Evangelho, mas a sua família não. Mas presta bem atenção,
Cornélio conhecia Deus, a sua família também conhecia. Ele não conhecia Jesus ainda, mas estava prestes a conhecer. Mas veja bem, o Evangelho, através da vida de Cornélio, que conhece a Deus, através da sua vida, vai chegar na vida da sua família também. Basta você crer e continuar tendo as qualidades que Cornélio tinha, porque de uma maneira ou a qualquer momento o Evangelho vai chegar na vida da sua esposa, o Evangelho vai chegar na vida dos seus filhos, o Evangelho vai chegar na vida dos seus parentes, na vida dos seus vizinhos, porque o Evangelho, como diz a Bíblia, é o poder de Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Agora Pedro está lá na casa de Cornélio, irmãos. Então o que acontece? Ele começa a apresentar o Evangelho. Ele começa a falar desde o nascimento de Jesus, desde Jesus com seus 30 anos de idade, pregando a palavra, pregando o reino de Deus, falando das curas de Jesus, falando do testemunho de Jesus. O que acontece? Quando nós lemos agora a palavra de Deus, em Atos capítulo 10, me ajude aí, Atos capítulo 10, versículo de número 44, olha só o que aconteceu. Cornélio estava na sua casa, leia a Bíblia na sua casa aí, a Bíblia diz, ele chamou os amigos, ele chamou os parentes, ele chamou a sua família, estavam todos reunidos na sua casa, e agora Pedro estava naquela casa, assim como o Espírito Santo de Deus está na sua casa, está no seu coração neste momento, e Ele pode fazer algo extraordinário agora, basta você crer, diz o Senhor. E olha o que acontece em Atos capítulo 10, versículo 44, ainda Pedro falava essas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre todos que ouviam a palavra. O que acontece? Caiu o Espírito Santo, eles receberam o dom do Espírito Santo, meus irmãos, eles se encheram na glória de Deus. Cornélio, que conhecia Deus, agora também conhece o Filho, conhece o unigênito do Pai, ele conhece Jesus, e agora ele recebe o dom do Espírito Santo, ele recebe a palavra, ele recebe o Evangelho da transformação. E eu quero nessa noite dizer também, você que me ouve nessa noite, receba o Evangelho, receba a palavra, receba a mudança na sua vida. Quem sabe você está doente, Deus tem poder para te curar. Quem sabe você tem uma enfermidade maligna, o Senhor é poderoso para expulsar os demônios, para tirar você da escuridão, da vida de pecado. Sabe por quê? Porque Deus não faz acepção de pessoa, e Ele te apresenta aqui o Evangelho que dá vida e vida com abundância. Receba essa palavra e seja transformado pelo Evangelho de Deus, no nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, glória a Deus. Palavra maravilhosa, irmãos. Vamos ouvir aqui a nossa irmã Sandra. Irmã Sandra é líder ali das crianças ali no Terra Brasília, juntamente com a nossa irmã Patrícia. É uma alegria imensa receber a nossa irmã. Ela tem estado aqui conosco nas lives. Se eu não me engano, já é a terceira ou a quarta live, e ela está aqui com os músicos nos ajudando. Vamos ouvir a nossa irmã. Eu tenho certeza que ela também, Deus tem uma palavra para você através da vida da nossa irmã. Depois nós vamos ouvir o nosso irmão Leandro de novo, com hino na harpa, aquilo que Deus colocar no coração dele. Amém. Eu quero saudar a todos com a paz do Senhor Jesus. E também eu quero cumprimentar as crianças, né? Em especial todas as crianças dali do Terra Brasília. A paz do Senhor Jesus, receba o meu carinho. A Daphne e o Miguel que está ali também nos assistindo. Mamãe ama vocês. Todas as crianças, que Deus abençoe a cada criança e que logo, logo estaremos juntos, se Deus quiser, em nome de Jesus, para aprendermos mais da palavra de Deus, para louvarmos ao Senhor, todos juntinhos ali na igreja. Eu quero também deixar um versículo aqui em 2 Crônicas, para meditação de todos que estão nos ouvindo. 2 Crônicas, capítulo 32, versículo 7. Abra aí a sua Bíblia e acompanhe aí conosco.
Esforçai-vos e tende bom ânimo. Não temais, nem vos espanteis por causa do rei da Assíria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque há um maior conosco do que com ele. Com ele está o braço de carne, mas conosco o Senhor nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear nossas guerras. E o povo descansou nas palavras de Ezequias, rei de Judá. Eu quero deixar para a meditação essa palavra. A gente conhece essa mensagem aqui que o povo estava aflito, porque Senaqueribe estava ali sitiando a cidade para guerrear. Mas a gente sabe que nós temos por ser humano, né, nós temos às vezes essa fraqueza, essa dúvida, e o povo estava ali angustiado, porque realmente um exército grande estava para invadir aquele lugar, aquela cidade. Mas o povo, ao mesmo tempo que ele estava com medo, eles sabiam que ali Deus era maior, né? Ezequias, quando fala com o povo ali, com eles está o braço de carne, mas conosco o Senhor nosso Deus. Eu quero deixar essa passagem para você. Conosco está o Senhor nosso Deus, aquele que guerreia por nós, aquele que luta por nós. Qual é a sua dificuldade? Qual é o seu medo, né? A sua situação, a sua angústia? Nós temos um Deus forte, o Deus de Israel, que está conosco em todos os momentos, diz a palavra do Senhor. Aquilo que eles passaram, claro que como ser humano a gente tem medo, como ser humano às vezes nós temos as nossas limitações, as nossas fraquezas, mas nós temos que pôr no nosso coração que maior é o que está conosco do que o que está lá fora. Maior é o que está conosco do que o que está no mundo. O braço forte do Senhor é o que está conosco, que nos guia em todos os momentos. A Bíblia fala lá em Salmos que o Senhor, Ele não dorme, Ele nem tosqueneja, em todos os momentos Ele está com os olhos atentos com o seu povo. E eu quero deixar isso para você. Coloca a sua ansiedade nas mãos do Senhor, coloca a sua ansiedade nos pés do Senhor, porque Ele em todos os momentos tem cuidado de vós. Tem um hino na harpa cristã, um hino 200, se eu não me engano, que fala quão grande amigo é Cristo. O amigo de todas as horas, o Deus que não dorme, o Deus que não vacila, o Deus que vence todas as batalhas e todas as guerras. Ele é o nosso Deus, maior é o que está conosco do que o que são com eles, amém? Eu deixo para você essa palavra, que Deus abençoe. Amém, glória a Deus, palavra abençoada. Muito bem, querido, eu quero aqui... Nós já vamos, daqui a pouco nós vamos orar pelos dízimos e ofertas para a manutenção da obra. E nós vamos chamar o nosso irmão Leandro. Ele vai orar também aí pelos dízimos e ofertas. Depois ele vai louvar, né? Deixa Deus usar aqui os nossos irmãos que está cooperando conosco. Meus irmãos, vamos orar dízimo e oferta. Lembrar também os nossos irmãos Terra Brasília e toda a igreja, né? A respeito do carnê missionário. A gente sabe, nós temos 2 missionários no campo. E irmãos, eles dependem aí da sua ajuda missionária, né? Os irmãos estão fazendo meios aí para que eles sejam abençoados, mas nós dependemos, né? Os missionários vivem aí pela fé, dependem da igreja. Você continue contribuindo com o seu carnê missionário, fazendo seu voto aí. Com certeza você já é abençoado e vai ser muito mais abençoado ainda, porque Deus, Ele é fiel para te abençoar. Lembrar os irmãos, amanhã, sábado, é a nossa Santa Ceia, né? Graças a Deus, mais um momento maravilhoso, quando nós vamos permanecer com a nossa comunhão com o nosso Senhor. Então, a ceia ela vai começar a partir das 9h30, começa com a live, né? Pastor Alessandro Moraes, com certeza vai estar aí apresentando, fazendo essa live. E aí, a partir das 9h30, 10 horas da manhã, os irmãos já podem começar a vir aqui tomar a ceia, né? Das 10 às 5 horas da tarde, ok? Os diáconos estão aqui servindo os irmãos, tá bom, querido? Faça isso. E aqueles que estão no grupo de risco, os irmãos já sabem, foi mandado nos grupos aí, não venha, espere na tua casa que as congregações, as pessoas responsáveis estarão entregando na tua casa. Muito bem, sábado à noite também nós temos aí um culto de louvor e adoração com o nosso pastor Alessandro Freitas, na congregação ali do Monte Serrate. Não percam, a partir das 19h30 será uma bênção. Deus vai ter mais uma vez uma palavra de bênção, de restauração para a sua vida. Participe deste culto, porque você vai ser mais uma vez vitorioso. E hoje, irmão, hoje
nós temos aqui também alguns aniversariantes. Nossa irmã Sandra, né? As irmãs já andou ali parabenizando ela, e hoje nós também vamos parabenizar tanto a irmã Sandra, também como a irmã Jéssica, a irmã Rosana, a irmã Cláudia, Ciélia, Luciana, né? E você, que se eu não citei o seu nome aqui, me perdoe também, mas eu desejo, Deus deseja que você prospere, que a sua felicidade, que os seus anos de vida sejam longos, que o Senhor continue abençoando a sua vida, o seu ministério, a sua chamada profética, ministerial, aquilo que Deus tem colocado no seu coração. Deus te abençoe grandemente, que as ricas bênçãos do céu estejam sobre a sua vida. Quero aqui neste momento também agradecer primeiro a Deus, né? E depois ao nosso pastor Zé Honório, pastor Alessandro Moraes, aos dirigentes que têm cooperado conosco. Deus abençoe. Também aqui, irmãos, agradecer ao nosso irmão Giovan, que está aqui hoje conosco, nosso irmão Leandro, William, a irmã Sandra, daqui a pouco também o nosso irmão Ronaldo, diácono Ronaldo, que vai estar pregando a palavra do Senhor, e a minha linda esposa, né, maravilhosa, não posso esquecer dela, está sempre do meu lado, irmão. Se ela não estiver do meu lado, ela não estaria aqui, viu? Porque não tem jeito, né, mulher tem que estar do lado, porque senão vai faltar alguma coisa na minha vida. Então, agradeço a ela também. E o nosso querido irmão presbítero Edinaldo e os seus filhos, que têm cooperado e nos abençoado aí, com os equipamentos aí e tudo mais. Deus abençoe grandemente essa família. Querido, feche teus olhos aí, tá bom? Nós vamos orar, nosso irmão vai louvar a Deus, e já de antemão nosso irmão diácono Ronaldo vai estar trazendo a palavra do Senhor. Querido irmão Leandro, pode vir aqui, vamos orar ao nosso Deus. Amém, meus queridos, vamos orar, né, pelos dizimistas, os ofertantes da casa do Senhor, né, para que não falte mantimento, né, na casa do Senhor. Vamos abençoar para aqueles, orar para aqueles que estão desempregados, né, que a gente sabe a situação que está, né, pelos os empresários, né, que o Senhor vai abençoar grandemente, né, a todos, né, que possam, assim, agregar empregos, né, para o povo, né, que realmente necessita. E que o Senhor vai abençoar grandemente, né, a cada um, né? Então vamos louvar, agradecer ao Senhor e orar. Senhor nosso Deus e eterno Pai, eu te glorifico, Senhor, por estar aqui na tua presença. Pai maravilhoso, sabemos das condições que está o nosso país. Aleluia, Senhor, abençoe, ó Pai, aleluia, nosso presidente, ó Pai, que está na direção desta nação, ó Pai. Abençoa, sabemos que Tu és o grande, que está acima de todas as coisas, Senhor. Mas o Senhor vai abençoar, venha cuidar de cada um, Senhor, venha direcionar cada um, Senhor, aleluia. E muitas vezes se encontram perdidos, Senhor, aleluia, sem saber o que fazer. Aleluia, Senhor, abençoa, Pai, o dizimista ofertando da Tua casa, Pai. Abençoa quem está desempregado, aquele também que está empregado, Senhor, que possam se ajuntar, que possamos nos dar as mãos nesse momento, ó Pai, para passarmos por essa luta, aleluia, por essa dificuldade, e possamos, ó Pai, testemunhar da Tua grandeza, aleluia, aguardando a Tua graça, Senhor, aleluia, Senhor, que o Senhor venha operar, ó Pai, aleluia, Senhor, abençoa grandemente aquele que está enfermo, Pai, aleluia, que está na sua casa, aleluia, passando por um momento difícil, desesperado, aleluia, Senhor, porque sabemos, aleluia, da limitação de cada um, ó Pai, mas sabemos que Tu és o Deus, aleluia, o grande, ó Pai, por isso glorifico e Te exalto e Te bendigo o Teu nome, ó Pai, desde já, amém, Jesus, aleluia, irmãos. E a palavra diz, o Senhor diz, né, que aonde o Senhor está, né, até a tristeza ela tem que saltar de alegria. Então eu vou aqui louvar o Senhor com dois corinhos aqui, né? Um é o grande e outro é o espírito em verdade. Não sei se os irmãos conhecem aí, você que está em casa, mas vamos louvar o Senhor, né? Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor,
adoramos em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos Reis, porque eu nasci, ó Rei Jesus, meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor, meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Aleluia, meus queridos, isso é o desejo do Senhor, né? Que nós possamos estar na casa do Senhor, contemplando sempre as tuas maravilhas, amém? Vamos louvar o Senhor também com o hino grande. É o Senhor e muito digno de louvor, aleluia, na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Ajuda contra o inimigo, por isso diante dele nos prostramos, queremos o teu nome engrandecer, aleluia, e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Amém, meus queridos. Assim eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Jesus. Graças damos a Deus por essa oportunidade, tanto aqui, presença de Deus, casa do Senhor, para louvar e exaltar o seu grande santo nome. Glórias a Deus. Como estava falando, irmãos, é muito bom estar aqui na presença do Senhor, louvando e exaltando o nome dele, que é digno de toda a honra e toda a glória.
Os irmãos não imaginam a felicidade de estarmos aqui no templo, mesmo em poucas pessoas, mas estarmos aqui na casa de Deus é muito importante, nos alegra muito, irmãos. Nós sentimos falta disso e cremos que em nome do Senhor Jesus Cristo, essa pandemia em breve irá passar e em nome de Jesus nós vamos todos estar reunidos, louvando e exaltando o nome do Senhor. Nós somos parte da igreja, nós somos membros da igreja, onde o cabeça é Cristo. E Ele tem cuidado de nós, Ele tem nos guiado, Ele tem nos dirigido. Eu quero compartilhar com os irmãos uma passagem aqui na Palavra de Deus. Passagem conhecida, que se encontra no livro de Salmos, Salmo 116, do verso 1 ao 6. Agradeço a Deus por essa oportunidade, agradeço a Deus por todas as coisas, agradeço a Deus pela vida dos irmãos, agradeço a Deus pela vida da minha esposa, que aniversariou ontem, e sou grato a Ele por essa oportunidade. Então diz assim a palavra do Senhor: amo ao Senhor, porque Ele ouviu a minha voz e a minha súplica, porque inclinou para mim os seus ouvidos, portanto, invocá-lo-ei enquanto viver. Cordéis da morte me cercaram, e angústias do inferno se apoderaram de mim. Encontrei aperto e tristeza. Então, invoquei o nome do Senhor, dizendo: ó Senhor, livra a minha alma. Piedoso é o Senhor, e justo o nosso Deus, tem misericórdia. O Senhor guarda aos simples. Estava abatido, mas Ele me livrou. Glórias a Deus. Até aqui, irmãos, a leitura. Um salmo conhecido de toda a igreja. Talvez você que esteja nos assistindo por essa live não tenha tanto intimidade com a palavra de Deus, na Bíblia, mas hoje nós estamos aqui na direção do Espírito Santo de Deus para falar com todos, mesmo aqueles que ainda não conhecem a palavra de Deus, principalmente aqueles que não conhecem, para que vejam que nós temos um Deus que está no controle de todas as coisas. A humanidade não está caminhando sem uma direção. Mesmo que pareça que a humanidade caminhe a passos largos para uma história sem fim, isso não é verdade. Nosso Deus, desde a eternidade, já planejou, já executou o plano de salvação para todos nós, para todos aqueles que nele crê, ou seja, no Senhor Jesus Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Nós só vamos ao Pai se for por Jesus Cristo. Isso tem que ficar bem definido, irmãos, bem definido, amigos e amigas que nos assistem. Só há um caminho, e esse caminho se chama Jesus Cristo. E nós temos um Deus que cuida de nós, e Ele também pode cuidar de você. Basta você querer entregar a sua vida a Ele. Mas nessa passagem, irmãos, que nós lemos aqui, nós vemos o salmista fazendo uma declaração a qual todo ser humano que já viveu, que vive ou que viverá deveria fazer ou deve fazer. Não somente declarar, mas amar ao Senhor de todo o coração. Haja visto que o Senhor Jesus Cristo mesmo nos falou lá em Mateus, no capítulo 22 e o versículo 37, e Ele diz: amará o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Nós temos que amar o nosso Deus, temos que amar o Senhor, porque Ele é poderoso, Ele é o Criador dos céus e da terra. E o salmista, ele nos ressalta isso. E aí você pode me perguntar: mas por que eu devo amar a Deus? Por que eu tenho que amar o Senhor? Assim como o salmista declarou.
eu posso ficar várias horas relatando aqui a vocês os motivos por que você e eu devemos amar a Deus. Mas eu vou falar apenas 2, porque o tempo não nos permite, né? Primeiro, o Senhor nosso Deus, como eu já comentei aqui, desde a eternidade, já traçou o plano de salvação para toda a humanidade. Basta nós crermos no Senhor Jesus Cristo. Ele entregou o seu próprio Filho Jesus para sacrificar a sua vida, para morrer por nós e ressuscitar ao terceiro dia, nos dando assim o direito de termos a vida eterna, desde que reconheçamos que Ele é o Senhor, que Ele é aquele que pode nos salvar. Somente Ele pode fazer isso. Esse é um dos motivos, talvez o principal, talvez não, é o principal, a qual nós devemos amar a Deus. Um segundo motivo: você respira, independente da sua situação? Respira, você tem o ar para respirar, e esse ar que você respira não é algo, não é fruto de uma evolução, mas é fruto de um Deus Todo-Poderoso que criou todas as coisas, e Ele dá esse ar gratuitamente para você respirar. Se Deus, por um motivo ou outro, fechar a torneira do nosso ar, nós vamos cair, vamos tombar e vamos virar pó de onde nós viemos. Ou seja, nós somos dependentes de Deus, estamos na mão de Deus, e por isso devemos amá-lo de todo o coração. E é isso que o salmista diz: ele ama ao Senhor. Mas por que ele está dizendo isso, irmãos? Ele está dizendo isso porque, veja só, vamos começar a analisar aqui, conforme o Espírito Santo de Deus nos orienta, analisar a palavra de Deus. Porque não é somente você ler, você tem que analisar, você tem que meditar, você tem que pedir ao Espírito Santo de Deus que te dê uma clareza de entendimento. E ele nos diz no verso 2, que o Senhor inclinou para mim os seus ouvidos. O Senhor inclinou os ouvidos para ele, porque antes disso, no verso 1, ele diz que suplicou ao Senhor, e ele ouviu a sua voz. Então eu quero dizer para vocês que, independente da situação, onde quer que você esteja, aquela oração que você faz, aquela oração que você faz na mente ou em voz alta, às vezes você está trabalhando e você para orar por alguns instantes. Às vezes você está num ônibus e você começa a orar em pensamento. Saiba que o Senhor teu Deus, o Senhor nosso Deus, Ele contempla a sua oração, Ele ouve a sua voz, Ele ouve a sua súplica, porque Ele é um Deus todo-poderoso, onipresente, onisciente e onipotente. Todo o poder está em suas mãos, e Ele ouve a sua oração, sim, por mais simples que seja. Ele ouve a sua súplica. Creia nisso, creia nisso. É uma verdade bendita, a qual o salmista está dizendo aqui para nós. E o que me chama a atenção, irmãos, é que ele diz, ainda no verso 2, portanto, porque o Senhor ouviu a sua voz, invocá-lo-ei enquanto eu viver. Então, irmãos, olha só que maravilha. Porque o Senhor nos deu o seu Filho Jesus, porque o Senhor nos permitiu chegarmos até aqui, porque o Senhor nos permitiu respirar, levantar, trabalhar, fazer os nossos afazeres, estarmos aqui, invocá-lo-ei, o Senhor, mas não somente no dia de hoje, enquanto eu viver. Essa é uma bendita verdade, irmãos. Temos que fazer isso enquanto vivermos, não somente no dia da aflição, não somente no dia da angústia. Devemos fazer sim, todos os dias enquanto nós vivermos, porque Ele é digno de toda a honra e de toda a glória. E Ele ouve as nossas vozes, Ele ouve as nossas orações, Ele ouve as nossas súplicas. Portanto,
faça como o salmista, invoque ao Senhor enquanto você viver. E no verso 3, ele vai dizer para nós que uma situação muito complicada estava à sua cerca, estava ao seu redor. Tanto é que ele diz que laços de morte o cercaram. Ele diz que angústias do inferno se apoderaram dele. E nessa situação, ele encontrou apenas tristeza e aperto. Aperto e tristeza. Dizem alguns estudiosos que esse salmo foi escrito pelo rei Ezequias. Mas não temos essa evidência, não temos como bater o martelo sobre isso. E eu também não é a minha intenção discutir isso, mas e sim expor a palavra do Senhor. E se foi realmente o rei Ezequias, né, que escreveu esse salmo, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, porque nós sabemos que toda a palavra é inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Diz a palavra de Deus, inclusive foi lido aqui nessa noite, que o rei Senaqueribe, o rei dos assírios, ele em determinado momento, ele faz um cerco sobre Jerusalém para invadir a cidade. E ele, sendo um rei poderoso, um rei de um exército numeroso, faz algumas afrontas ao Deus Todo-Poderoso, dizendo ao rei Ezequias, né, mandando dizer a ele, se realmente o Deus de Israel iria livrá-los, se ele não tinha visto o que tinha sido feito com os deuses das outras nações, aos quais ele tinha dominado, o rei Senaqueribe. Então, irmãos, vejam que laços de morte estavam cercando ali o rei Ezequias, o salmista. Laços de morte estavam cercando o povo de Jerusalém, o povo de Israel. Mas o rei, ele tem uma atitude a qual nós temos que tomar para nós, fazer isso para nós, lançar todas as nossas aflições ao nosso Deus, porque é Ele quem vai poder pelejar por nós, é Ele quem vai poder nos ajudar. Como foi lido aqui nessa noite, irmãos, como foi falado, o Senhor, Ele é o braço forte, o homem é braço de carne, mas Deus é o braço forte. E diz a palavra de Deus que mesmo Senaqueribe cercando toda Israel, toda Jerusalém, o Senhor, apenas com um anjo enviado por Deus, ele fere 185.000 homens assírios, livrando assim o povo de Israel. Então entenda que os laços de morte foram quebrados pelo nosso Deus. Os laços de morte que estavam cercando ali Jerusalém foram quebrados. Quais são os laços de morte que te cercam? Quais são os laços de morte que estão nos cercando nos dias de hoje? É a pandemia? É o coronavírus? Um inimigo invisível, a qual nós não vemos. Não sabemos certamente como lidar com isso. A ciência não sabe, os homens não sabem, os grandes doutores não sabem o que fazer. Por isso nós oramos e pedimos para que o Espírito Santo de Deus ilumine a mente desses cientistas, para que eles descubram, com a permissão de Deus, uma cura, uma vacina. Mas nós sabemos que estamos na mão do Senhor. Se o nosso Deus quiser quebrar esse laço de morte que nos cerca, Ele quebra no nome do Senhor Jesus, porque o nome do Senhor Jesus é o nome que está sobre todos os nomes. Ele pode todas as coisas, e nós cremos nisso. Nós cremos nessa bendita verdade. Então nós vemos que, como o salmista diz, as angústias do inferno estavam tomando a sua mente, e não é diferente de nós. Muitas das vezes
nós também, passando por situações difíceis, seja lá a doença que bateu em nossa porta, seja lá o emprego, o desemprego que bateu em nossa porta, seja lá o inimigo que se levanta, muitas das vezes nossa mente fica confusa e angústias do inferno às vezes vêm para nos atormentar. Mas nós temos um Deus que é poderoso. Nós temos um Deus que nos diz, o Senhor Jesus disse isso, que estaria conosco todos os dias das nossas vidas, até a consumação dos séculos. Nós podemos clamar a Ele, nós podemos suplicar a Ele, e Ele derrama o seu bálsamo sobre nós, e Ele envia o seu Espírito Santo para nos consolar, para nos acalmar. Santo é o teu nome. E assim foi feito, irmãos, com o salmista. Quando chega no verso 4, ele tem uma atitude, a qual nós estamos comentando aqui. Mas olha só como isso fica evidente. Ele diz, então, quando ele diz então, é porque uma ação foi tomada, uma direção foi tomada, uma reação foi realizada. Então, invoquei o nome do Senhor. Essa é a diferença, irmãos. Invocar o nome daquele que tudo pode. E ele invoca o nome do Senhor e diz, Senhor, livra a minha alma. Faça isso também. Invoque o nome do Senhor. Invoque no dia da angústia, no dia da alegria, no dia do aperto, mas invoque o nome do Senhor. Ao invocar o nome do Senhor, você está pedindo um auxílio ao Deus Todo-Poderoso. Você está pedindo socorro, porque você já não tem mais controle da situação. Se é que um dia nós tivemos o controle da situação. E é nesse instante, irmãos, partindo aqui para o verso 4, onde ele invoca o nome do Senhor, onde ele pede o auxílio do Senhor, é que Deus se mostra um Deus piedoso, um Deus justo e misericordioso, como está no verso 5 da palavra do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Glórias a Deus. O nosso Deus é um Deus, irmãos, que além de ser poderoso, nós temos alguns atributos que estão explícitos aqui nessa palavra: piedade, justo, misericordioso, misericórdia, são atributos de Deus. Mas eu quero me atentar somente aqui à parte da justiça de Deus. Talvez você esteja decepcionado com a justiça humana. Nós sabemos que os homens, alguns homens são colocados como autoridades e nós temos que respeitá-las, porque assim também diz a palavra do Senhor, que nós temos que nos submetermos. Mas também, irmãos, nós vemos que nem sempre a justiça do homem, ou na maioria das vezes, essa justiça, ela vem na íntegra, ela se cumpre literalmente. Mas a justiça do nosso Deus não, Ele não falha. Haja visto, irmãos, que o nosso Deus, Ele permite que a chuva caia sobre todos nós. Ele não faz acepção de pessoa. Haja visto, irmãos, que o nosso Deus permite que nós colhamos aquilo que nós plantamos. Se você planta amor, você vai colher amor. Se você planta misericórdia, você vai colher misericórdia. Se você planta alegria, você vai colher alegria. Mas se você planta ventos, vai colher tempestade. Se você planta inimizades, você vai colher brigas. Então, irmãos,
essa é a justiça de Deus. Nosso Deus é justo. E, dessa forma, para embasar isso que nós estamos dizendo aqui, lá em Eclesiastes, no capítulo 7, no versículo 20, a palavra de Deus diz que não há nenhum homem justo sobre a terra. Se a palavra de Deus nos diz isso, irmãos, eu não tenho a mínima dúvida. Nem eu, nem você, nenhum juiz sobre a face da terra é justo na sua plenitude. É justo. Não há nenhum homem justo na terra, diz a palavra de Deus. Mas o nosso Deus é justo, Ele é a própria justiça. Então, se você tem algo a colocar para o Senhor, coloque, porque Ele é justo juiz. Ele é aquele que pode julgar sem pender para um lado ou para o outro, mas Ele julga com plena precisão, com toda a precisão. E se for da vontade dEle, Ele vai entregar a sua causa nas suas mãos, vencida, em nome de Jesus. Ele pode fazer isso. Para nós irmos aqui, caminhando para o final, no verso 6, o salmista vai dizer que ele estava abatido por toda essa situação a qual ele estava vivendo, porque laços da morte estavam cercando, porque angústias do inferno estavam batendo a sua alma, o seu corpo, porque ele estava encontrando apenas aperto e tristeza. Ele se sente abatido. E nós também, irmãos, muitas das vezes nos encontramos abatidos. Muitas das vezes nos encontramos fracos. E é isso que essa palavra abatido quer nos dizer. Sem força, prostrados ao chão. Você já viu quando um avião é abatido nos céus? Ele cai. Ele perde a sua força. Ele perde o controle. Você já viu quando um lutador de boxe toma um golpe e cai sem consciência? Ele foi abatido. Ele não tem mais consciência. Ele não tem mais forças. Ele está no chão. Muitas das vezes nós estamos assim. Talvez eu esteja falando agora com pessoas que nesse momento estejam dessa forma, abatidas, sem esperança, sem forças. Mas é nessa hora, irmãos, é nessa hora, amigos e amigas, é nessa hora, você que está nos ouvindo, que está nos assistindo essa live, que o nosso Deus, Ele entra em ação. É nessa hora que o Deus Todo-Poderoso pode se levantar do seu trono e estender as suas mãos para te salvar. Como já foi lido aqui essa noite, lá em Isaías, diz que o nosso Deus não está com a sua mão, com o seu braço amarrado para que não possa salvar, e nem os seus ouvidos estão tapados para que não possa ouvir a sua voz, a sua súplica. Mesmo que você esteja abatido no chão, lembre-se, existe um Deus que pode todas as coisas. Ele pode te socorrer nesse momento, agora, aí na sua casa. Basta você crer e suplicar a Ele. Ele pode entrar com providência. Ele vai entrar com providência, porque Ele já entrou em providência na minha vida várias vezes. E creio que na vida de muitos irmãos. E Ele continua fazendo isso, porque Ele é um Deus que tem prazer em ajudar aqueles que são simples, aqueles que se humilham, aqueles que se entregam ao seu poder. Vejam o apóstolo Paulo, lá em 2 Coríntios, no capítulo 12, no versículo 9, quando ele estava ali, tendo um espinho na carne, algo que lhe incomodava, ele orou a Deus para que tirasse.
E Deus falou para ele, olha, Jesus, né? Fala para ele, Paulo, a minha graça te basta, porque é na fraqueza que o meu poder se aperfeiçoa. Saiba, irmãos e irmãs, que nós podemos estar abatidos, podemos estar fracos, mas a graça de Deus está conosco, e o seu poder se aperfeiçoa na minha e na sua fraqueza, porque nós somos fracos. Muitas das vezes nós vemos essas mensagens, que são mensagens de autoestima, dizendo, diga você é forte, diga que você pode. Irmãos, não é bem assim, isso não é verdade. A palavra de Deus nos diz que nós somos fracos, que nós temos momentos de fraquezas, e que é nessa fraqueza que o Senhor aperfeiçoa o seu poder. Portanto, não queira bater no peito dizendo que você pode fazer todas as coisas. Não queira bater no peito dizendo que você é aquilo, que você é isso, que você é aquilo. Não existe supercrente. A palavra de Deus diz que aquele que está em pé, cuidai para que não caia. O Senhor Jesus diz, vigiai e orai. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então nós vemos isso, irmãos. Nós somos fracos e muitas das vezes estamos abatidos, mas nós temos um Deus que pode estender a sua destra para nós, o seu braço poderoso, que não é de carne, mas é um braço forte. E se você crer nessa palavra, se você abrir o seu coração para o Espírito Santo de Deus, Ele vai fazer maravilhas na sua vida. E a principal delas, que eu desejo a você, assim como um dia eu fui alcançado, eu fui encontrado pelo Senhor Jesus Cristo, porque outrora eu estava perdido, mas eu fui encontrado pelo Senhor Jesus Cristo, e dou graças a Ele por isso. E hoje eu posso dizer, tenho a convicção de que eu sou salvo pelo nome do Senhor Jesus Cristo. Eu estou salvo no nome do Senhor Jesus Cristo. Não somente eu, mas todos aqueles que creem no Senhor Jesus. Então aí onde você está, nesse momento, entregue sua vida para Jesus. Abra seu coração para o Espírito Santo. Renuncie ao pecado que faz acepção, que faz separação entre você e Deus. E deixe o Senhor guiar a sua vida. Ele vai fazer maravilhas e Ele vai te dar o principal, a salvação, o direito de viver por toda a eternidade na sua presença. Eu gostaria de fazer uma oração nesse momento por todos aqueles que estão passando por dificuldades, pelos profissionais da saúde, por aqueles que ainda não aceitaram Jesus. Ore conosco, vamos orar. Soberano Deus, eterno Pai, graças damos a Ti, Senhor, pela Tua palavra, que é poderosa, que é eficaz, e que ela não volta vazia, ela tem endereço certo, Pai. Que nesse momento, Senhor meu Deus, aqueles que ainda não têm Jesus como Salvador, possa ser impactado pelo Teu Espírito Santo, convencido que eles dependem do Senhor Jesus e precisam do Senhor Jesus para ter a salvação, para ter a vida eterna. Oh Senhor, essa é a principal necessidade do ser humano. Que bom seria que todos entendessem, Senhor meu Deus, que todos necessitam da salvação que está em Cristo Jesus. Louvado seja Deus. Pai, eu também peço a Ti que o Senhor venha a intervir nessa pandemia que assola todo mundo. Se assim for o Teu querer e a Tua vontade, que o Senhor possa repreender em nome do Senhor Jesus Cristo essa doença. Livra aqueles, ó Pai amado, que estão entubados, aqueles que estão agonizando, ó Pai amado, nos hospitais, aqueles que foram contaminados, ó Senhor meu Deus, que seja repreendido em nome do Senhor Jesus Cristo esse vírus, que seja feita a Tua vontade, ó Senhor meu Deus. Livra-nos do mal. Abençoa os profissionais da saúde, aqueles que estão, Senhor meu Deus,
trabalhando diretamente com esse vírus, estão na frente de trabalho, na frente da batalha. Ô Senhor, tem misericórdia deles. Senhor, tem misericórdia dessa humanidade. Tem misericórdia de nós, ó Pai. A sua palavra, a qual nós acabamos de ler, diz que tu és um Deus misericordioso. Entra com providência, Senhor. Faça o teu querer, a tua vontade. É o que eu te peço, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que o Espírito Santo de Deus continue falando ao seu coração. Que Ele possa falar melhor ao teu coração. Assim eu agradeço essa oportunidade, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Santo é o teu nome, Jesus. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Receba essa palavra, receba essa oração. Tenho certeza, Deus já entrou com providência na sua causa. E se você abrir o seu coração, como foi falado nessa noite, com certeza você recebeu também o dom do Espírito Santo. E a salvação já alcançou a sua vida, está alcançando a sua família neste momento. Nós vamos agora finalizar, louvando a Deus, agradecendo ao nosso Deus por essa oportunidade. Querido, aí na sua casa agora, estenda a sua mão, tá bom? Nós vamos dar a bênção apostólica. Seja abençoado, no nome de Jesus. Que a graça do nosso Jesus Cristo, o grande amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo esteja com todos que nos ouviram, que nos assistiram. Todos dizemos amém. Que Deus abençoe.